Dia 22 de junho, hoje se comemora, o dia do aeroviário e também o dia do orquidófilo, certo? O aeroviário é um trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce funções em empresa de transporte aéreo, E o sucesso dos voos que cruza, os céus de nosso planeta, depende em muito desses trabalhadores. E a nossa gratidão, pelo seu dia aeroviário. Também é o dia do orquidófilo. O orquidófilo já é as pessoas que se dedicam ao cultivo de orquídea. Também é o botânico que cientificamente, estuda as orquídeas. Também para vocês a nossa gratidão pelo cuidado com a natureza, criada pelo nosso eterno e soberano Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E deixo uma mensagem para vocês neste dia, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria. As pessoas que desfrutam das virtudes do reino, ela goza dessa paz, dessa justiça e da alegria. E o que nós precisamos fazer para fazer parte deste reino? Aí o nosso irmão João Batista, ao iniciar a sua pregação, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também fala sobre essa realidade que nós precisamos. Jesus dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus é a justiça de Deus, é a paz de Deus, é a alegria de Deus dominando todo o ser. Certo? E Jesus diz também que, falando para Nicodemos, que quando Nicodemos se dirige para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, afirmando que ele tinha entendimento que aquilo que Jesus fazia, ninguém poderia fazer se não viesse de Deus, e Jesus diz para Nicodemos: em verdade vos digo que se vocês não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, se vocês não terem um encontro comigo, vocês não podem ver o reino de Deus. Se não pode ver, não pode entrar. Se não pode entrar, não pode desfrutar. E aí tem toda aquela história, Jesus e Nicodemos, que você pode conferir lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, lá tem toda a história e Jesus explica para Nicodemos o que é nascer de novo, certo? Então, o nosso desejo é que vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus, Busquem a justiça, busquem a paz, busquem a alegria. Nós lemos também a parábola, da moeda perdida, e que Jesus vai, uma parábola exemplificando o reino de Deus. Então ele diz o seguinte: a parábola da moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia,
varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Há alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Por isso que João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, quando você vê, quando você entra e começa a desfrutar desta alegria. E essa mulher exemplifica o reino de Deus, né? Ela perde a sua moeda. Nós estávamos perdidos, distante do Senhor. Mas quando ela encontra, diz que ela chama suas vizinhas, né? As pessoas que ela conheciam e faz uma festa. Então, há alegria naquele ambiente. Da mesma forma, há alegria, Jesus dizendo, quando um pecador se arrepende. Porque uma das virtudes do reino de Deus é alegria. Então, aonde o reino de Deus está, há alegria. Então, olha para Jesus, porque Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria. Neste dia do aeroviário, neste dia do orquidófilo, vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, agradecendo pela vida de vocês, mas também, né, agradecendo porque todos nós temos hoje a oportunidade de desfrutarmos da justiça de Deus, da paz e da alegria, e nos enchermos dessas virtudes e sermos promotores aonde quer que estivermos. Ali, né, nas empresas aéreas, ali nos canteiros de orquídea, você vai ter pessoas que estarão convivendo com vocês. E é ali que vocês devem agir dentro da justiça. Porque aonde há justiça, aí há paz, aí há alegria. O reino de Deus já está sobre nós na pessoa do Pai. O reino de Deus já está no meio de nós na pessoa do Filho. E o reino de Deus está dentro de nós na pessoa do Espírito. Então, arrependam-se e deixe Deus trabalhar nas suas vidas. Quando Jesus prometeu o Espírito, ele disse que ele viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Também nos daria a alegria que o mundo não pode dar, pois o reino de Deus é um reino eterno, é um reino espiritual. Então nós teremos justiça, paz e alegria no Espírito. Então, que todos nós possamos desfrutar dessas virtudes do reino. E vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso entendimento para que possamos ver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós já sabemos que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade de Deus é que o reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria reine nas suas vidas.